canal da Associação Sociocultural Concipa. A gente está aqui para gravar mais um programa da Rodada de Ideias, é um programa da Associação Sociocultural para conversar sobre assuntos que interessam a nossa população de Conceição do Ipanema. Hoje eu estou aqui com o Ruderson Carvalho, ele é da Bios Carvalho Consultoria, que presta uma assessoria à Secretaria de Assistência Social de Conceição de Ipanema. E ele está acompanhando o processo das eleições do Conselho Tutelar. Então nós vamos conversar com ele um pouco sobre a importância disso, sobre o próprio Conselho e como serão essas eleições. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de contribuir com as informações do processo eleitoral para a escolha dos conselheiros tutelares do município. Falando em eleição de conselho tutelar, o primeiro item que eu gostaria de abordar é sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é ele o órgão responsável por conduzir todo o processo eleitoral. Hoje o Conselho é formado por membros do Poder Público Municipal e da sociedade civil. Então ele que é o responsável por convocar as eleições, por conduzir todo o processo, apuração, conceder a posse aos eleitos nesta eleição de 2019. E aí, com referência a esse processo eleitoral, o Conselho dispôs um edital através da resolução número 2, que lá tem todos as etapas referente ao processo eleitoral do Conselho Tutelar. E nesse dia, próximo 6 de outubro, será realizado a nível nacional as eleições unificadas, a partir de 2014, após a promulgação da resolução número 170 pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se torna aí todos os municípios no âmbito do governo federal estarão realizando a eleição unificada para escolha dos conselheiros tutelares. O que tem de específico em relação às outras? Este ano tem alguma coisa de que as pessoas envolvidas no processo, de repente, elas precisam saber ou ficar atentas? Ficar atentas, cada município define o quantitativo de votos. Em Conceição de Ipanema, por exemplo, o eleitor ele pode escolher 5 candidatos, ele pode votar em 5 candidatos, conforme os 25 candidatos que estão participando desse processo. Então, nessa especificamente, aqui no município é definido por lei esse quantitativo de votos nos candidatos, que são 5 candidatos que o eleitor pode escolher. Então, estamos falando de eleições do Conselho Tutelar, mas é importante a gente saber o que é exatamente o Conselho Tutelar, quais seriam as atribuições deste Conselho. Para responder essa pergunta, José Alcides, eu vou pautar aqui pela Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, de acordo com o artigo 131 deste Estatuto, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Permanente porque é conduzido a cada 4 anos a escolha dos membros titulares e suplentes. Hoje, 5 titulares e 5 suplentes vão ser eleitos. E os demais poderão, caso ocorra desistência do mandato, tomar posse ao longo do tempo. Mas é um conselho autônomo com relação à política dos direitos da criança e do adolescente, mas vinculado administrativamente ao CMDCA e à Secretaria Municipal de Assistência, conforme a lei municipal que dispõe sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. Sim. Qual que é a importância desse serviço prestado pelo Conselho, a população no geral, dos próprios conselheiros? Qual que é a importância desse serviço? O Conselho Tutelar, de acordo com as normativas, legislações, ele tem que
trabalha na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Agora, Ruderson, a gente quer saber quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Bom, partindo pela Lei 8.069, que dispõe sobre o ECA, né, a atribuição do Conselho Tutelar é cumprir, né, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né, poder acompanhar o desenvolvimento da criança e do adolescente. E ainda, partindo aqui pelo artigo 136 do ECA, né, a atribuição do Conselho é atender as crianças e adolescentes através de visita domiciliar, através do acompanhamento em órgãos que prestam serviço às crianças e adolescentes, atender e aconselhar pais e responsáveis, aplicando medidas previstas, né, no ECA, quando os pais ou responsáveis não cumprem com as suas obrigações, né, de educação, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, quando o órgão público, né, não cumpre com o seu papel, né, de prestar serviços básicos, que é direito do cidadão, principalmente da criança e do adolescente, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa, né, quando há um abuso, a negligência da sociedade, do pai ou responsável do poder público municipal, né, o Conselho Tutelar tem esta função de fazer esse acolhimento, esse atendimento, e quando ele não puder organizar, ofertar esse serviço no âmbito municipal, né, ele tem a possibilidade de obter esse apoio do Ministério Público. Sim. Considerando essas atribuições, que são diversas, qual que é a importância desse serviço do Conselho para toda a sociedade? Bom, é uma diversidade mesmo, né? O ECA traz uma série de atribuições do Conselho. Então, quem tiver interesse, o artigo 136 do ECA traz todas as atribuições. E falando da importância deste órgão para a sociedade, né? E principalmente para os direitos da criança e do adolescente. A maior parte das crianças e dos adolescentes às vezes não veem, ou até mesmo os pais não veem, que o órgão, o Conselho Tutelar, está ali para zelar pelo cumprimento dos direitos. Ele é o amigo da criança e do adolescente. É ele que poderá identificar alguma violação de direito, né, alguma ameaça, ele poderá contribuir para o desenvolvimento da criança e do adolescente. É ele que poderá requisitar serviços, né, ao poder público, é ele que está ali para amparar e resguardar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele é o amigo, os conselheiros tutelares são amigos, né, os 5 que trabalham ali no período de 40 horas semanais, esses conselheiros são amigos da criança e do adolescente. Sim. A importância é muito grande, é uma questão mais de informação, né, para perceber isso. E qual é a relação do Conselho Tutelar com a escola? A relação do Conselho Tutelar com a escola, né? Neste ano, principalmente, a partir da promulgação da Lei 13.803 de 2019, estabelece que quando a criança ou adolescente apresenta acima de 30% de faltas escolares, a escola aciona o Conselho Tutelar para que ele faça uma visita no objetivo de verificar se está tendo alguma negligência de pai ou responsável, por qual razão, né, essas crianças ou esses adolescentes encontram-se ausentes da escola. Então há uma parceria entre Conselho Tutelar, né, e escola. Muitas das vezes os pais hoje eles veem a escola como o ambiente único para educar os filhos. Eles esquecem desta responsabilidade e acaba que muitos atribuem apenas a escola pela educação. E justamente aparece aí a figura do Conselho Tutelar para
acionar os pais ou responsáveis, aplicar medidas e dizer, ó, você, pai ou responsável, é o responsável pela educação do seu filho. Né? O que a escola oferta são serviços, mas o principal ator na educação dos filhos é o pai ou responsável. Então é muito importante ter essa relação, né, essa parceria entre conselho tutelar e rede pública municipal e estadual de ensino. Sim. E a respeito dos outros órgãos públicos, principalmente o CRAS, qual a relação do conselho tutelar com esses órgãos? A relação hoje no município de Conceição está sendo... foi criado já há uns meses a rede socioassistencial. Qual que é o papel da rede socioassistencial? Antes da criação da rede, a escola, às vezes com parceria com o conselho tutelar, resolvia alguns casos familiares, né? Alguma situação de violência, alguma situação de perturbação ali na escola. A saúde da mesma forma, às vezes tinha ali uma consulta ou uma falta de compromisso dos pais com relação à pesagem, né? A vacina, o CRAS também ali com relação ao descumprimento do programa Bolsa Família, relacionado à frequência, relacionado às diretrizes da saúde. E aí cada um trabalhava no seu meio, da sua forma, no seu canto. E a partir da criação da rede socioassistencial, hoje essas políticas se encontram, já que o usuário, seja indivíduo ou família, é o mesmo, que a educação atende, que a saúde atende. Então, quando se une esses setores, né, une força e aí pode sanar alguma situação de vulnerabilidade com aquele grupo. Então hoje o papel do conselho tutelar nessa rede socioassistencial, né, hoje, não só para o conselho, mas para a educação, para a saúde, para o CRAS, para a gestão do Bolsa Família, no município de Conceição de Ipanema, tem tido muito êxito, porque está sanando ali às vezes numa reunião e outra o problema daquele grupo familiar. Então há uma discussão ali entre os setores para o que desenvolver, o que ofertar, o que está faltando ofertar para aquele indivíduo, para aquele grupo familiar. Sim, com certeza esse trabalho em conjunto vai surtir um efeito bem melhor. Né? Já está surtindo efeito, né? A gente sabe que tem grupos familiares que estão na rede desde o início da criação dela e estão permanecendo, porque precisam de um acompanhamento sistemático, né? De um acompanhamento mais próximo. E tem outros grupos familiares que nós já vimos que já deixou a rede, ele já teve ali, já foi atendido, já foi acolhido e ele não está mais hoje sobre as discussões da rede. Então há uma possibilidade quando os órgãos se encontram, se comunicam. Só para ressaltar, a rede socioassistencial ela não foi constituída por lei no município, nem tampouco por decreto, né? Não é um conselho, é um encontro de setores, né? Aquele grupo familiar depende da atuação, são apresentados vários grupos familiares numa reunião, né? Numa parte da manhã. As reuniões acontecem mensalmente, cada órgão tem aí a oportunidade de apresentar, indicar aquele grupo familiar, aquele indivíduo que está precisando de uma atenção do poder público municipal. Então, pessoal, na nossa conversa aqui com o Ruderson Carvalho, nós já descobrimos muita coisa importante. Creio que algumas são conhecidas, mas muitas informações que não eram conhecidas sobre o conceito tutelar. Essas informações vêm num momento muito importante, porque nós estamos às vésperas da realização das eleições dos conselheiros aqui no município de Conceição de Ipanema, como em todos os municípios do Brasil, né? Eu queria saber de você justamente sobre a importância da atuação do conselho tutelar, a própria legislação que protege a criança e o adolescente. Como é vista essa relação de equilíbrio? Porque alguns acabam tendo pais, pessoas da sociedade em geral, às vezes uma noção que a legislação é para proteger de maneira irresponsável o adolescente. Mas como de fato acontece isso, esse equilíbrio entre direitos e deveres de todos os envolvidos, pais e adolescentes? É importante destacar que esse equilíbrio se dá através de atividades informativas. Porque de fato, e na nossa atividade de hoje,
nós falamos muito do papel da atribuição do Conselho Tutelar em zelar pelos direitos. Sim. Mas a sociedade muito esquece das obrigações e deveres, né? E o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente prevê, lá no artigo 249, algumas medidas que podem ser aplicadas aos pais ou responsáveis. Exemplificando: primeiro, encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários. Né? Hoje tem os serviços ofertados pelo CRAS, né? Através do serviço de convivência. O pai ou Conselho Tutelar pode aplicar uma medida a esses pais ou responsáveis para que eles encaminhem os seus filhos a essas atividades previstas quando eles estão em alguma vulnerabilidade, né? Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. A aplicação de medida que o Conselho pode fazer para que o pai cumpra com seus deveres, né? Para que ele busque um auxílio a programas propostos pelo Poder Público Municipal. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, que muitas das vezes a rede socioassistencial ou serviço da saúde identifica ali uma vulnerabilidade com aquela criança ou adolescente, encaminha aos profissionais e seja para psicólogo, psiquiatra, para médico, dentista, e muitas das vezes ocorre um descompromisso do pai em não levar o filho, em não manter a assiduidade naquele tratamento, né, naquele acompanhamento. Então o Conselho Tutelar pode aplicar uma medida chamando a responsabilidade do pai ou responsável, né, para o desenvolvimento e obrigação desse acompanhamento. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, como eu havia dito já, sobre atividades que são ofertadas, né, através do serviço de convivência ou através do serviço de proteção integral à família, que é o PAIF. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Né? Existe, né, na nossa comunidade pais ou responsáveis que não se preocupam em matricular o filho na escola e muito menos comparece sequer a reuniões quando são convocados pela escola. Né? E aí aparece o Conselho Tutelar justamente para chamar a atenção do pai ou responsável para ele estar presente, acompanhar a vida escolar do filho. Né? O que eu disse também na nossa atividade, que muitos pais responsabilizam apenas a escola pela educação, pela formação. Esquece que esse dever é da família, sim, é do responsável. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, né? Esse acompanhamento quando a rede ou qualquer outro órgão percebe que a criança ou adolescente precisa desse atendimento. A advertência, né, a partir desse descumprimento, da negligência do pai na formação do filho, o Conselho pode aplicar a advertência para esses pais que descumprem com o seu papel de educar. E ainda, falando um pouquinho sobre os compromissos, né, para criança, para adolescente principalmente. Quando o adolescente descumpre, causa algum ato infracional, ele também pode ser chamado na responsabilidade, né, através de duas medidas socioeducativas que a comunidade desconhece, que é a liberdade assistida e ou prestação de serviço à comunidade. Quando ele comete algum ato infracional na escola, né, na sociedade como um todo, e após aquele acolhimento feito e a representação dele, do grupo familiar, no Ministério Público, o Ministério Público propõe, né, o Poder Judiciário propõe essas duas medidas socioeducativas para os adolescentes. Então é importante ressaltar, José Aristides, que o Conselho Tutelar, ele trabalha no intuito de zelar pelos direitos, mas ele também aplica advertência, né, e ele aplica medidas para que o pai ou responsável cumpra com o seu papel de formação do filho na sociedade. Sim. Essa importância é muito grande da atuação do Conselho, dessa legislação, e eu creio que hoje muita gente talvez que
não sabia disso e nem dava muita importância para as eleições, porque como não são eleições obrigatórias, geralmente nem todos participam, né? Eu creio que com essas informações todos vão pensar este ano participar desse processo, porque está descobrindo que o Conselho Tutelar, a sua atuação, não é só da maneira que alguns pensam, né? É a responsabilidade com a educação da criança, do adolescente como um todo, equilibrando direitos e deveres. Isso é um benefício para toda a sociedade, ninguém fica de fora, né? Verdade. O Conselho Tutelar ele tem o seu papel, né? Ele tem a sua função e suas atribuições. Sim. Então agora a gente já está finalizando essa conversa com o Ruderson Carvalho. Esse é um trabalho da nossa Associação Sociocultural, CONCIPA. A gente quer trazer informações, utilizar os meios, como as redes sociais, para a gente fazer circular informações e ideias que são importantes para a nossa população. Aí eu quero terminar perguntando para você quais os cuidados que as pessoas devem ter nessas eleições, o que elas devem levar, quais informações são importantes para quem vai votar nas eleições para o Conselho Tutelar em 2019. Para quem vai votar nas eleições, né? Hoje, no dia 6 de outubro, domingo, no período de 8 às 17 horas, ocorrerá a eleição unificada para a escolha dos conselheiros, né? Na zona urbana serão 3 locais de voto, 3 sessões, na Escola Municipal Professora Neuza Rodrigues Nantes, e na comunidade rural, no São Luís, vai ter uma urna, em São Geraldo e em São Barnabé. Importante para os eleitores estarem munidos do documento com foto ou título de eleitor, né? E que escolha, né, 5 membros, 5 candidatos, né, do seu interesse na cédula de votação. E não 6, porque senão a cédula vai ser invalidada. Né? Menos é possível, mais do que 5 não é possível a escolha. Então estar atento, não realizar boca de urna, tanto para o eleitor quanto para o candidato, né, que é prevista as sanções administrativas aí, pela Polícia Militar e previstas no TRE. Sim. Então, para que essas eleições ocorram com tranquilidade, de maneira transparente e ordeira, né, que todos estejam atentos a essas informações e na hora, se tiver alguma dúvida, procurar o responsável lá da mesa, né? O presidente, o secretário ou o mesário que poderão conduzir ali as atividades. Sim, então, se tem alguma dúvida no dia, na hora, que às vezes as pessoas ficam apreensivas sobre o processo, como deve fazer ou não, se pode ou não pode algum procedimento, chegar com calma, tranquilidade, conversar, as informações serão repassadas e tudo vai ocorrer bem. Então, no dia 6 de outubro de 2019, haverá as eleições para o Conselho Tutelar em Conceição de Ipanema e todos os povoados e na sede. É importante que todos participem, porque esse processo não tem a ver somente com quem tem filhos, ou toda a sociedade, porque todos nós colheremos os resultados de uma boa atuação nos direitos, proteção dos direitos e deveres da criança e do adolescente. Então fica por aqui a nossa conversa com o Ruderson Carvalho. Muito obrigado pela disponibilidade, foi muito boa a nossa conversa. E este é um projeto da Associação Sociocultural que nós chamamos de programa de rodada de ideias, que a gente conversa com pessoas que trazem informações importantes para a Conceição de Ipanema. E você que já acompanha a gente no canal da Associação Sociocultural CONCIPA, compartilhe esse vídeo, é importante, é utilidade pública. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau!